Como é maravilhoso poder começar o dia em oração. Nada neste mundo é mais importante do que o nosso Deus, e a oração é o caminho que nos aproxima dele. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de agradecer pelo dom da vida, por mais um amanhecer, pela família e por tudo o que já recebemos. Talvez eu não saiba exatamente o que você está passando, mas sei de uma coisa: o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E quando nos colocamos diante dele com fé e gratidão, abrimos espaço para que o impossível aconteça. A palavra de Deus nos diz em João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Essa verdade nos lembra que ao buscarmos Jesus, logo no início do dia, estamos escolhendo o caminho certo, a verdade que liberta e a vida que preenche. Em um mundo de incertezas, começar o dia em oração é declarar: Senhor, conduze-me, guia meus passos e fortalece minha fé. Antes de começarmos esta oração, declare com fé nos comentários: Obrigado por mais um dia, Senhor Jesus. Tu és o caminho que eu escolho seguir. Deixe também o seu pedido de oração, para que possamos orar por você e pelo seu propósito. Creio em nome de Jesus que muitos milagres e testemunhos nascerão da nossa oração. E se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite este momento para se inscrever e fazer parte da nossa comunidade de fé e oração. Todos os dias estamos aqui, buscando juntos a presença de Deus. Que esta oração fortaleça sua fé, traga clareza para os seus passos e encha o seu coração de paz. Agora, entregue o seu dia ao Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor e misericórdia, com gratidão nos colocamos diante de Ti neste momento de oração. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por Tua presença constante, por Tua fidelidade inabalável e por nos concederes a graça de conhecermos o Teu Filho Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, hoje reconhecemos que Tu não és apenas alguém que nos mostra a direção. Tu és o próprio caminho. Em Ti encontramos o acesso ao Pai. Em Ti está a ponte entre a nossa humanidade caída e a santidade do céu. Quando tudo parece incerto, quando não sabemos para onde ir ou o que fazer, podemos nos lembrar da Tua palavra em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Tu és o nosso guia, nosso rumo certo, nossa referência segura. Quantas vezes, Senhor, tentamos trilhar caminhos próprios, confiando na nossa lógica limitada, em soluções humanas ou em atalhos ilusórios que nos afastaram de Ti? Quantas vezes buscamos respostas em lugares errados, tentando preencher o vazio do nosso coração com aquilo que o mundo oferece? Mas hoje, com humildade, reconhecemos: somente em Jesus encontramos direção verdadeira, paz duradoura e vida plena. Jesus, queremos Te seguir não apenas como um mestre que ensina, mas como o Senhor que transforma. Tu és o caminho que nos leva a uma nova vida. Em Ti, a estrada não é feita apenas de passos, é feita de fé. Não caminhamos mais por vista, mas pela certeza de que estás à nossa frente, ao nosso lado e em nosso interior, nos conduzindo com amor. Assim como a Tua palavra diz em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, hoje escolhemos reconhecer Jesus em cada escolha, em cada passo, em cada decisão. Sabemos que ao confiar em Ti, mesmo os caminhos tortuosos se alinham à Tua vontade. E mesmo quando não enxergamos o fim da estrada, podemos caminhar com confiança, pois Tu estás conosco. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver em sintonia com esse caminho. Que não sejamos apenas conhecedores da verdade, mas praticantes da fé.
Que a nossa vida reflita a tua verdade diante do mundo. Que onde houver engano, possamos ser portadores da tua verdade libertadora. Que onde houver morte espiritual, possamos testemunhar da vida abundante que há em ti. Jesus, sabemos que o teu caminho não é sempre fácil, mas é o único que conduz à vida eterna. Ajuda-nos a permanecer firmes mesmo nas adversidades. Que não sejamos desviados por tentações ou distrações, mas que o nosso foco permaneça em ti. Como está escrito em Hebreus 12:2, queremos fixar os nossos olhos em ti, o autor e consumador da nossa fé. Toca o coração de cada pessoa que ora comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo perdidos, sem direção, sem paz, sem vida. Mas nesta oração, Espírito Santo, revela Jesus a cada alma, não como uma teoria, mas como uma presença real e transformadora. Que cada coração encontre em Cristo a estrada que leva ao consolo, à libertação, à cura e à salvação. Senhor, que possamos andar na tua luz, que não haja mais confusão ou engano sobre quem tu és. Tu és o único caminho, não há atalhos, não há outros acessos. Não há alternativa verdadeira fora de ti, e mesmo assim, tu nos recebes com graça e braços abertos. Obrigado por seres o caminho para aqueles que se desviaram, por seres a verdade para aqueles que foram enganados, por seres a vida para aqueles que estavam mortos em seus pecados. Que ao longo da nossa jornada, possamos ouvir a tua voz nos dizendo, como está em Isaías 30:21, este é o caminho, andai por ele. Que cada um de nós possa tomar decisões baseadas na verdade da tua palavra, confiando que andar contigo é andar na direção certa, ainda que seja pela porta estreita, ainda que envolva renúncias, ainda que exija fé e obediência. Que a nossa jornada contigo seja diária, constante e verdadeira. Que cada passo que dermos seja um reflexo da tua direção. Que a nossa vida, Senhor, seja como um sinal no meio do mundo apontando para ti, o único caminho que conduz à vida verdadeira, à presença do Pai, à eternidade que tanto ansiamos. Declaramos com fé e gratidão que não estamos mais perdidos, não estamos mais sozinhos, porque tu és o nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. E por meio de ti temos acesso ao coração do Pai. Pai amado, reconhecemos que precisamos da tua misericórdia. Tu conheces o mais íntimo do nosso ser, cada pensamento, cada decisão, cada escolha que fizemos, inclusive aquelas que nos afastaram de ti. E é por isso que nos achegamos com sinceridade, para confessar que muitas vezes tentamos trilhar caminhos que não foram os teus. Quantas vezes, Senhor, ouvimos a tua voz, mas escolhemos seguir outras direções. Quantas vezes rejeitamos a tua verdade para abraçar meias-verdades, justificativas humanas, ou simplesmente aquilo que parecia mais confortável aos nossos olhos. E ao fazermos isso, nos perdemos, nos ferimos, nos distanciamos da vida plena que tu nos ofereces em Jesus. Pai, tu disseste que Jesus é o caminho, mas reconhecemos que nem sempre andamos por ele. Muitas vezes insistimos em trilhas tortuosas, conduzidos pelo orgulho, pelo medo, pelo desejo de controlar tudo. Confessamos, Senhor, que buscamos atalhos, confiamos em nossa própria sabedoria e deixamos de te consultar. Perdoa-nos por termos tentado viver longe da tua direção, por termos ignorado o único caminho seguro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como está escrito em Provérbios 14:12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E hoje, Pai, reconhecemos isso diante de ti. Queremos entregar os nossos caminhos enganosos, os desvios, as decisões precipitadas, os momentos em que nossa fé falhou. Clamamos, perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Renova em nós um coração puro e uma mente alinhada à tua verdade. Jesus, sabemos que quando nos desviamos de ti, perdemos não apenas a direção, mas a paz,
a alegria e até mesmo a nossa identidade. Por isso, voltamos hoje aos teus pés. Como filhos pródigos, reconhecemos que longe de ti nada faz sentido. Queremos voltar ao caminho certo, o caminho que és tu. Recebe, Senhor, o nosso arrependimento. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos de todo pecado, restaura o nosso espírito abatido. Como diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, confiamos nesta promessa. Cremos que o arrependimento sincero abre os céus, move o teu coração e atrai a tua graça. E é isso que te pedimos agora. Derrama sobre nós o teu perdão, Senhor. Liberta-nos da culpa que nos paralisa, da vergonha que nos prende, dos erros que ainda ecoam em nossa alma. Tira de nós todo o peso que nos impede de te seguir com leveza. Tira os fardos emocionais, os traumas não resolvidos, as memórias de escolhas erradas. Nós os colocamos agora diante da cruz. Sabemos que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, e que em teu nome há libertação e cura. Pai, ajuda-nos também a perdoar a nós mesmos. Muitas vezes reconhecemos o teu perdão, mas continuamos presos pela autocondenação. Quebra esse ciclo em nossas vidas. Ensina-nos a caminhar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por sabermos que somos filhos perdoados e restaurados pelo sangue do Cordeiro. Senhor, queremos andar em novidade de vida, não apenas receber perdão, mas também transformação. Que o nosso arrependimento seja genuíno, que produza frutos visíveis, que nos leve a viver de maneira digna da tua graça. Que a partir de agora, cada escolha nossa revele que andamos por um novo caminho, por Jesus, que é o caminho. Renova-nos, Espírito Santo, sonda nossos corações e revela se ainda há em nós algum caminho mau. Dá-nos discernimento para abandonar tudo o que nos afasta de Deus. Conduze-nos de volta ao centro da vontade do Pai. Queremos andar na verdade, viver em obediência e experimentar a plenitude de vida que há somente em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tua graça que nos alcança, mesmo quando nos desviamos. Obrigado por tua paciência que nos espera. Obrigado por tua bondade que nos chama de volta vez após vez. E obrigado porque quando confessamos, tu perdoas. Quando nos arrependemos, tu restauras. Quando nos entregamos, tu nos guias novamente. Declaramos com fé, estamos de volta ao teu caminho. Queremos permanecer em ti, caminhar contigo todos os dias, seguir a tua verdade, viver a tua vida. Que o teu perdão não seja apenas um alívio, mas uma libertação completa, que nos impulsione a viver segundo teus propósitos. Pai amado, sabemos da importância de orarmos uns pelos outros. A tua palavra nos ensina em 1 Timóteo 2:1-2 que devemos fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas. Por isso, neste momento, queremos levantar um clamor não apenas por nós, mas por todos aqueles que nos cercam. Pois sabemos que Jesus é o único caminho capaz de transformar vidas e restaurar histórias. Senhor, começamos intercedendo pelas famílias. Sabemos que o inimigo tem tentado destruir os lares, trazer divisão, esfriar o amor, confundir os papéis e minar a paz. Por isso, colocamos cada casa, cada relacionamento familiar diante do teu altar. Que Jesus seja o caminho dentro dos lares, conduzindo cada pai, mãe, filho e filha ao coração do Pai Celestial. Restaura os vínculos quebrados, Senhor. Onde há brigas, semeia reconciliação. Onde há silêncio, traz diálogo. Onde há mágoas, derrama perdão. Que os lares sejam ambientes de cura, de comunhão e de oração. Oramos também pelos casamentos. Pai, que cada casal encontre em Cristo o verdadeiro alicerce do relacionamento. Que as promessas feitas diante de ti sejam renovadas no Espírito.
Repreendemos toda obra de destruição emocional, traição, frieza, desânimo, incompatibilidade e orgulho. Que haja unidade, respeito, paciência e o amor que tudo suporta. Que maridos sejam líderes espirituais e que esposas sejam sábias auxiliadoras, como ensina a tua palavra. Intercedemos por aqueles que estão buscando um relacionamento. Que Jesus seja o critério e o centro dessa escolha. Livra-os, Senhor, de relações que desviam do propósito. Dá discernimento para saber esperar, sabedoria para reconhecer a tua vontade e paz para confiar no teu tempo. Que os encontros aconteçam no teu caminho e resultem em lares abençoados. Pai, oramos pelos filhos, pelos que estão crescendo em ambientes difíceis, pelos que enfrentam crises de identidade, rebeldia, influências do mundo, pressão dos colegas e confusão espiritual. Guarda cada jovem sob as tuas asas. Livra-os das drogas, da violência, da depressão, do isolamento e da rejeição. Que eles descubram cedo que Jesus é o caminho seguro e que caminhar com Ele é a melhor decisão de suas vidas. Senhor, estendemos nossa intercessão sobre os enfermos. Tu és o Deus que cura. Por isso, clamamos por aqueles que estão enfrentando doenças físicas, emocionais ou espirituais. Seja no hospital, em casa ou no íntimo do coração, toca com tua mão poderosa. Restaura órgãos, células, pensamentos, equilíbrio. Alivia as dores, remove os diagnósticos sombrios, restaura a alegria de viver. Que todo espírito de enfermidade bata em retirada e que Jesus, o caminho da vida, leve cura completa. Intercedemos também pelos que enfrentam vícios, drogas, álcool, jogos, compulsões, mentiras, autossabotagem. Senhor, são correntes que amarram a alma, que roubam a dignidade, a liberdade e a esperança. Quebramos agora, em oração, todo ciclo de escravidão. Que o poder do nome de Jesus destrua essas fortalezas espirituais. Que haja libertação real, que testemunhos de restauração surjam, que pessoas se levantem livres, transformadas, restauradas pela força do teu amor. Pai, também colocamos diante de Ti as autoridades deste mundo, governantes, legisladores, líderes. Tu estás acima de todos, e todos prestarão contas diante de Ti. Oramos por sabedoria, por temor ao Senhor, por decisões justas, por leis que honrem a vida e a família. Que o Brasil e as nações da terra sejam alcançados por um avivamento que venha do céu. Que o teu reino se estabeleça e que Jesus seja reconhecido como Senhor e Salvador. Senhor, não nos esquecemos daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Há tantos corações sedentos, confusos, carentes, vagando por caminhos sem saída. Intercedemos por cada vida que ainda não te encontrou. Que a luz de Cristo brilhe sobre elas. Usa missionários, pastores, igrejas, testemunhos simples, nossas orações e mensagens, tudo o que puder ser instrumento nas tuas mãos. Dá coragem a quem precisa evangelizar e prepara os corações para receber. Que multidões cheguem ao conhecimento da verdade, porque Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Oramos, Senhor, pela unidade da Tua Igreja. Vivemos tempos em que o corpo de Cristo tem sido dividido por doutrinas, ideologias, personalidades. Pai, que haja arrependimento, reconciliação e humildade. Que a cruz seja novamente o centro e que a missão seja maior que os títulos. Que o Teu povo se levante com autoridade, mas também com mansidão. Que os dons sejam usados com amor e que a verdade seja proclamada com graça. Que haja avivamento nas igrejas, arrependimento nos púlpitos, santidade nos bastidores. Senhor, nós cremos e por isso intercedemos. Que da nossa intercessão surjam testemunhos, libertações, reconciliações, curas e salvação. Que vidas sejam tocadas, lares restaurados, relacionamentos sarados. Que o Senhor seja glorificado por tudo aquilo que só o Teu Espírito pode fazer.
e que o nome de Jesus seja exaltado em cada detalhe. Pai amado, consagramos diante de Ti todas as áreas da nossa vida, inclusive aquelas que envolvem nossas finanças, trabalho, negócios e projetos profissionais. Sabemos que Jesus é o caminho em todas as dimensões da existência, inclusive na nossa vida material. Ele não apenas cuida da nossa alma, mas também nos guia em sabedoria, direção e provisão. Senhor, reconhecemos que tudo vem de Ti. O nosso sustento não está nas mãos de sistemas econômicos, de chefes, de governos ou de oportunidades humanas, mas nas Tuas mãos soberanas. Como diz em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Por isso, com fé, Te apresentamos nossa vida financeira. Pai, clamamos por sabedoria para lidar com os recursos que o Senhor nos confia. Ajuda-nos a sermos mordomos fiéis. Dá-nos discernimento para evitar gastos impensados, decisões precipitadas e endividamentos desnecessários. Ensina-nos a viver com contentamento e responsabilidade. Que o nosso coração não se prenda ao dinheiro, mas que o dinheiro seja apenas uma ferramenta a serviço do Teu propósito. Livra-nos da ganância, da pressa por enriquecimento, da ansiedade por estabilidade. Que a nossa esperança esteja firmada em Cristo e não nas riquezas passageiras. Senhor, oramos por aqueles que estão em dificuldades financeiras, por cada família que enfrenta dívidas, que vive com o básico, que está sem saber como pagará suas contas ou como manterá a dignidade de sua casa. Que o Senhor abra portas inesperadas, que oportunidades surjam, que ajudas venham no tempo certo, que milagres financeiros aconteçam como expressão do Teu cuidado. Traz alívio ao coração do cansado e direção clara para reorganizar sua vida. Que a fé não se perca em meio à escassez. Que Jesus, o caminho da provisão, conduza cada um à restauração financeira. Senhor, apresentamos todos os que trabalham, cada profissional, seja empregado, autônomo ou servidor público. Que o ambiente de trabalho seja abençoado. Que haja paz entre colegas, respeito mútuo, clareza nos objetivos e saúde emocional nas tarefas diárias. Que o Teu Espírito esteja presente nas reuniões, nos atendimentos, nas decisões. Dá força para cumprir a jornada, coragem para enfrentar pressões e equilíbrio para conciliar trabalho e vida pessoal. Oramos por promoções, por reconhecimento, por desenvolvimento de habilidades. Que portas se abram, que talentos escondidos venham à luz, que líderes sejam justos e que os salários sejam dignos. Senhor, levanta o cansado, fortalece o desanimado e guia aquele que está em dúvida quanto à sua carreira. Dá clareza sobre vocação, sobre o que deve ser deixado para trás e sobre os novos caminhos que se abrem. Que cada profissão, cada tarefa seja feita com excelência, como para o Senhor, e não apenas para homens. Intercedemos também por aqueles que estão desempregados. Senhor, o coração deles está aflito, sentindo-se impotente ou desacreditado. Mas Tu és o Deus que abre caminhos onde não há nenhum. Assim como abriste o mar para Israel, abre hoje caminhos de oportunidade. Conduz essas pessoas ao emprego certo, no tempo certo, com o ambiente certo. Dá estratégia para as entrevistas, sabedoria para os processos e favor diante dos olhos humanos. Sustenta emocionalmente e espiritualmente enquanto a resposta não chega. Que a fé não desista no meio da espera. Senhor, também oramos por todos os que empreendem, os que possuem negócios próprios ou lideram equipes. Que cada negócio seja firmado em princípios bíblicos, justiça, verdade, honestidade e excelência. Dá estratégias criativas, visão de futuro, equilíbrio nas finanças e ousadia para inovar. Livra das fraudes, das parcerias perigosas, das decisões motivadas apenas pelo lucro. Que o foco esteja em servir com valor, gerar impacto e glorificar o Teu nome em tudo.
que clientes certos apareçam, que contratos justos sejam assinados e que a paz governe cada decisão administrativa. Pai, que a nossa identidade não esteja no que temos ou fazemos, mas em quem somos em Cristo. Que o sucesso não nos afaste da Tua presença. Que saibamos parar para descansar, mesmo em meio à produtividade. Que nossas metas sejam regadas com oração. Que as decisões sejam precedidas de consagração. Que saibamos reconhecer que, se o Senhor não estiver no caminho, não valerá a pena seguir. Declaramos com fé que a provisão virá, que o pão de cada dia não faltará, que as dívidas serão pagas, que o equilíbrio será restaurado, que o emprego chegará, que os negócios prosperarão e que tudo isso será para a honra e glória do Teu nome. Pai amado, declaramos com fé viva tudo aquilo que a Tua palavra nos garante. Queremos nos posicionar espiritualmente com convicção, proclamando verdades eternas, que não mudam com as circunstâncias, que não são abaladas pelas estações da vida. Porque Jesus não é apenas o caminho para um momento, Ele é o caminho para toda a nossa vida, e por meio dele temos acesso direto ao Teu coração. Declaramos com fé inabalável que Jesus é o único caminho que conduz à salvação, à restauração, ao propósito, à plenitude. Não há outro nome, não há outro meio, não há outro caminho. Como está escrito em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Por isso, com ousadia e confiança, nos firmamos em Cristo e proclamamos: somos salvos, guiados e sustentados por Ele. Proclamamos que não estamos perdidos, confusos ou abandonados, porque temos em Jesus a direção segura. Ainda que o mundo esteja em trevas, ainda que muitos digam que não há mais esperança, declaramos que há sim uma luz, e essa luz é Cristo, o caminho que nos leva ao Pai. Como Ele mesmo disse em João 8:12, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em meio às dúvidas, temos uma certeza: Jesus é o caminho. Declaramos que a verdade não é relativa, não muda com o tempo, não depende de opiniões humanas. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Ele é a verdade que liberta, que revela o real sentido da vida, que expõe as mentiras que tentam nos aprisionar e que nos conduz à liberdade plena. Como disse em João 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Proclamamos liberdade em todas as áreas da nossa vida porque conhecemos a verdade viva. Declaramos, com autoridade espiritual, que a vida verdadeira não está nos prazeres passageiros, nos bens materiais ou em conquistas humanas, mas em Cristo, que é a vida eterna. Como disse o apóstolo João em 1 João 5:12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós temos o Filho e por isso temos vida. Uma vida abundante, cheia de propósito, sustentada pela graça e impulsionada pelo Espírito. Proclamamos que, ainda que venham ventos contrários, nós não seremos desviados do caminho. Ainda que o inimigo tente lançar mentiras, não seremos confundidos na verdade. Ainda que o mundo tente nos seduzir com falsas promessas de vida, nossos olhos permanecerão em Cristo, porque nele está o nosso destino, o nosso sentido, a nossa identidade. Declaramos que não andamos sozinhos. O caminho caminha conosco. O próprio Jesus prometeu em Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco agora, Ele estará conosco amanhã. Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Proclamamos essa presença constante, que consola, orienta e fortalece. Proclamamos que cada passo nosso será guiado pelo Espírito Santo, que nos faz lembrar das palavras de Jesus e nos conduz por caminhos retos. Como diz em Isaías 30:21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão uma voz atrás de vocês dizendo: este é o caminho,
sigam-no. Nós ouvimos essa voz, nós seguimos essa direção e nós confiamos em teu mover. Declaramos que nossa casa, nossa mente, nosso futuro, tudo está firmado na rocha que é Cristo. E se os ventos sopraram, se as tempestades vierem, nada nos derrubará, porque nossa fé está ancorada em Jesus, o caminho seguro. Proclamamos que o nosso destino não é o medo, não é a incerteza, não é o fracasso. O nosso destino é a glória com o Pai. E só chegaremos lá porque Jesus nos conduz. Declaramos que o véu foi rasgado, que o acesso foi liberado, que podemos entrar na tua presença com ousadia, como filhos amados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Proclamamos que Jesus é suficiente, que Ele basta, que não precisamos buscar fora dele aquilo que só Ele pode dar, que não estamos à mercê das circunstâncias, porque temos um caminho eterno, imutável e glorioso. E esse caminho tem nome: Jesus. Em teu nome, Senhor, declaramos vitória, declaramos salvação, declaramos direcionamento, declaramos vida nova, declaramos reconciliação com o Pai, declaramos que nada pode nos separar do teu amor, porque seguimos por um caminho que foi aberto com o sangue do Cordeiro. E com toda a nossa fé, com toda a nossa gratidão, proclamamos com convicção: Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pai amado, te agradecemos profundamente por este momento de oração, por este tempo sagrado de entrega, reflexão e comunhão. Obrigado por nos lembrar mais uma vez que não estamos perdidos, nem sozinhos, porque Jesus é o nosso caminho. Obrigado porque em meio ao caos do mundo, à confusão das vozes externas e internas, temos uma direção segura, temos uma verdade imutável e temos uma vida plena em Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque Tua presença nos envolve, Tua palavra nos fortalece e Teu Espírito nos guia. Cada pessoa que orou conosco agora, cada coração que se abriu em sinceridade diante de Ti, foi alcançado pela Tua graça. Nada do que vivemos aqui foi em vão. Cada palavra, cada clamor, cada declaração foi semeada no espiritual e frutificará no tempo certo. Senhor, que todos que participaram desta oração saiam deste momento com os olhos mais fixos em Jesus. Que mesmo diante de dúvidas, provações ou caminhos que pareçam confusos, possam lembrar: não é sobre saber o caminho, é sobre caminhar com aquele que é o caminho, que o Espírito Santo continue a trazer consolo, convicção e direção a cada um. Que nenhuma alma saia desse tempo de oração com o coração pesado, mas com a leveza de quem sabe que está sendo conduzido pelas mãos do bom pastor. Senhor, que todos sintam agora o abraço do Teu amor, que aqueles que estavam aflitos encontrem paz, que os cansados recebam novo vigor, que os perdidos se encontrem em Ti, que os frios espiritualmente sejam reacendidos e que todos, sem exceção, saiam convictos de que Jesus é suficiente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Essa simples palavra é um selo espiritual, uma declaração de que você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele está te conduzindo com amor para mais perto do Pai. Se você tem um pedido especial de oração, compartilhe conosco nos comentários. Nós queremos orar por você, interceder pela sua causa, unir nossa fé à sua. Esta é uma comunidade de oração, de cuidado e de amor mútuo, onde cada voz importa e cada clamor é levado diante do nosso Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma oração. Cada nova oração é uma oportunidade de fortalecer sua fé,
de crescer na palavra e de ser edificado em comunhão. Quando você se inscreve e compartilha, está nos ajudando a levar a mensagem de Cristo a outras vidas que também precisam encontrar o verdadeiro caminho. Você também pode compartilhar esta oração com alguém que esteja enfrentando dúvidas, dificuldades ou que precise ser lembrado de que há um caminho, e esse caminho é Jesus. Seja um instrumento de Deus para levar esperança, fé e direção ao coração de alguém hoje. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente e que possamos estar juntos na próxima oração, conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.